Nilo Cândido, Vossa Excelência tem 10 minutos. Falei que chegar às 7h27. Senhor presidente, nobres pares, boa noite. Plateia presente, meu boa noite a todos. Começo minhas palavras hoje prestando solidariedade à família da Flora Tomé, falecida hoje, velada nessa casa. Três Lagoas perde uma grande referência na cultura, na educação, ícone da cultura, escritora, representou muito para Três Lagoas. Peço a Deus que contemple com gratidão aquela família e possa confortá-los da perda de Flora Tomé. Hoje eu faço indicação, os termos regimentais, ao secretário Milton do Trânsito, secretário de Transporte, Três Lagoas, que estude a possibilidade de fazer substituição de todo esse semáforo de Três Lagoas, que já estão ultrapassados, e criar a onda verde. A onda verde vai facilitar a circulação do veículo. Se você circula pela Capitão Linton Mancini, no começo dela, pega em seguida, já fecha o semáforo, você fica esperando, fecha o outro semáforo, você fica esperando. Isso dificulta, trava o trânsito de Três Lagoas. Então, está na hora de substituir pelo projeto Onda Verde. Numa velocidade de 40 km por hora, nós teremos um tráfego de maneira legal e fluindo de maneira ordenada para que não ocorra grande fluxo de veículo parado, atrapalhando o trânsito de Três Lagoas. Então, estou solicitando ao senhor secretário que estude a possibilidade de implantar essa onda verde o mais rápido possível em Três Lagoas, assim como reitero uma solicitação feita no dia 22/4/2013, que nós pedimos que substitua também todas essas placas. Nós temos placas que indicam a Justiça Federal, e a Justiça Federal já mudou mais de 3 anos, e ainda está indicando, assim como a faixas, reiterando nosso pedido também, para que coloque urgentemente nas escolas as faixas de pedestres que estão precisando, se é de elevação ou simples, mas que as escolas precisam dessa faixa de elevação. Também faço indicação, vereadora Marisa, para que você que é da área, você pode solicitar também para que a secretária de Saúde faça um projeto, monte um mutirão, para que resolva todas as pendências que existem na saúde, assim como os exames, todas as solicitações que estão pendentes para 2, 3 anos, que resolva, monte um mutirão, chame os médicos, convoque os médicos, sábado, domingo, feriado, e resolvam, porque a população não pode ficar esperando. A saúde é urgente e ela precisa ser contemplada. Senhoras e senhores, das minhas indicações, mas hoje é um dia muito especial, porque nós temos o privilégio de falar do que aconteceu em 1964. Em 1964 foi instalado, há 50 anos atrás, no dia 1º de abril, foi instalado o comando pela ditadura, com a cobertura da Marines norte-americana, na Operação Brother Sun. E esse terror se instalou por 21 anos. Mas a impunidade brasileira ainda permanece até hoje. Nós temos o caso do corpo de uma mãe que foi arrastada, mãe de 4 filhos, sendo arrastada no camburão da polícia por mais de 100 metros. Ou o caso que aconteceu recentemente, essa semana, de um jovem de 27 anos, em Niterói, que se enforcou com sua própria roupa. Então, casos como esse, a impunidade, ela continua, porque ela vem desde o projeto que foi instalado. Na origem estaria o fato dos ditadores que nunca foram punidos. A punição dos ditadores através do projeto criado por ele mesmo, que é a Lei da Anistia, que foi criada em 1979, anistiando eles mesmos de futura punição. Então, o Brasil é um país que ainda sofre pela impunidade. Se a impunidade não foi para os militares que acabaram com o direito político,
fecharam o Congresso por 3 vezes, caçaram intelectuais, caçaram vereadores, caçaram senadores, escritores, professores, e a sociedade passou 21 anos sofrendo. Ainda hoje, a memória das pessoas, assim como falaram que Hitler nunca matou os judeus, existem pessoas que ainda falam que a ditadura, ela não existiu. A ditadura foi melhor para o Brasil, mas quem passou pela ditadura sabe muito bem. Quem teve os seus pais, teve alguém que passou por esse processo e realmente acompanhou de perto o fato que ocorreu durante esses 21 anos. Nós hoje somos felizes porque nós temos direito de expressão. Podemos falar, como aconteceu recentemente, a juventude, os jovens, senhores de várias idades foram às ruas reivindicando mudanças. Com toda clareza, pela impunidade que existe no Brasil até hoje. Vários casos. Se eu for citar números de condenados, como diz o jornalista Luiz Cláudio, o golpe de 64, a conta da ditadura 21 anos, que atuou, apesar do povo, contra o povo, foram 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de segurança, 200 mil detidos por suspeita de superversão, 50 mil presos só entre março e agosto de 64, 11 mil acusados nos inquéritos das autoridades militares, 5 mil condenados, 1.792 dos quais por crimes políticos, catalogados na Lei de Segurança Nacional, 10 mil torturados nos porões do DOI, do CODE, 6 mil apelações ao Supremo Tribunal Militar. Se manteve a condenação de 2 mil casos. 10 mil brasileiros foram obrigados a viver no exílio. 4.862 tiveram seus mandatos cassados. Com suspensão dos direitos políticos, foram punidos de presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores. 1.148 funcionários públicos foram aposentados ou demitidos. 1.312 militares foram reformados. 1.202 sindicatos foram postos em intervenção. Alguns sindicatos, depois, quando retornou a anistia, receberam seus prédios de volta, mas alguns ainda não receberam. 245 estudantes foram expulsos das universidades pelo Decreto-Lei 477, que proibia associação e manifestação. 128 brasileiros e 2 estrangeiros foram banidos do Brasil. E 4 foram condenados à morte, sentença depois comunada pela prisão perpétua. Ao todo, foram 707 processos políticos instalados na Justiça Militar. 49 juízes foram expurgados. 3 ministros do Supremo foram afastados. O Congresso Nacional, ao longo da ditadura, foi fechado por 3 vezes, como já disse aqui. 7 Assembleias Estaduais foram postas em recesso. Houve censura prévia à imprensa, à cultura e à arte. 400 pessoas foram mortas pela repressão. 144 delas estão seus corpos desaparecidos. 144 desaparecidos até hoje. Basta. Como se não houvesse punição aos criminosos do lado da ditadura, aos saudosos anos cujos vão festejar hoje, 50 anos do golpe de 64. É o resultado da impunidade no Brasil. O Brasil comum se diz: se é permitido dar o golpe do Estado, derrubar presidente, torturar, matar, armar atentados como o do Rio Centro, sem qualquer punição, então a bandidagem está liberada. Basta arranjar um pretexto como salvar o país do comunismo. O Brasil é mesmo original. Aqui, torturador não se envergonha, não é punido, vive tranquilamente e ainda comemora. Mais do que isso, ainda encontra defensor na mídia como aquele discurso fraudulento. Se é para punir, tem que punir os 2 lados. Mas esquece que um lado já foi punido. As pessoas já foram mortas, punidas, e muitos desaparecidos até hoje. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros não sabe o que foi o golpe, nem quais suas consequências. A falta de memória, a história, é um perigo para a sociedade.
Muitos pagaram caro por a gente poder estar falando hoje aqui. O preço, alguns pagou com vida, para que nós pudéssemos estar falando, ter a liberdade de expressão que nós temos hoje. Sobretudo, em momentos como este, é que o golpismo, graças pelos 4 cantos do mundo, levando à morte, o sofrimento, dilaceramento social de muitas pessoas. E ainda temos a ditadura dos mais humildes, que ainda sofre as consequências do social hoje no nosso país. Precisamos romper essa barreira da ditadura. Muito obrigado.